Eu quero trazer uma palavra para você. Abra sua Bíblia em Romanos 8:37. Romanos 8:37. É conhecidíssimo texto. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 e versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode repetir após eu iniciar o texto? Eu gostaria que toda a igreja repetisse. Eu só vou iniciar, agora vamos para ficar bonito, um coral bonito. Eu só vou começar com mais e vocês continuam, tá certo? Só para poder ficar assim uníssono, um conjunto bom. Mas eu quero falar algo inerente a todos nós que estamos aqui, a todos nós. Desafios que precisamos vencer. Desafios que precisamos vencer. Quando a gente está falando de desafio, né? Desafio é realizar alguma coisa que vai além das suas habilidades, certo? Que vai além de suas aptidões e talentos. Desafio é transpor obstáculos. Existe um elemento chave quando a gente fala em vencer desafios. Chama-se dificuldade. Falou em desafio, vai ter um grau de dificuldade. Por isso que é chamado de desafio. É algo que muitas vezes, para você fazer, só a sua habilidade, ou as suas habilidades e aptidões não são suficientes. Tem que ter alguma coisa a mais. A verdade, minha gente, é que nós não vencemos desafios com normalidade. Para vencer desafios só com o extraordinário. Você não vence desafios em qualquer campo da vida com normalidade. Com a mesma energia, com o mesmo tempo, com a mesma disposição. Desafio tem que ter o extraordinário. E os desafios que eu vou falar aqui que nós temos que vencer, tem mais um dado acima do extraordinário. Para a gente vencer, é necessário o sobrenatural. Tem que entrar em ação o mundo espiritual. Ok? Então vamos lá. Que desafios são esses, pastor, que nós precisamos vencer? Quais são esses desafios? Número 1, o desafio de vencer a nossa natureza chamada carne. Esse aqui é um senhor desafio. O desafio de vencer a nossa natureza chamada carne é o mais difícil porque ele é contínuo. É um desafio que perdura toda a nossa vida e toda a nossa existência. É um desafio grande porque está dentro de nós, faz parte de nós, você não tem como descartá-lo. É o pior porque a nossa natureza é fraca, como Jesus falou em Mateus 26:41. Né? Diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. Ele é terrível. Sabe por quê? Porque ele produz momentos de prazer. Não, esse mundo não tem nada para nós. Que mundo é esse que você está falando que não tem nada para nós? Não tem nada para nós o quê? Para a nossa vida espiritual? Mas esse mundo tem muita coisa para satisfazer os apetites da minha e da sua natureza. E ele é desastroso, porque se você não vencer esse desafio, ele vai te levar a pecar e a você ter uma vida separada de Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 6 a 8, diz algo interessante sobre isso. Diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e, na verdade, não pode estar.
porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você pergunta, como é que a gente vence esse desafio? Que é um desafio a todos nós aqui. Pode ser muito santo, pode ser poderoso, pode ter revelação, pode ser ovelha, pode ser pastor, pode ser obreiro. É um desafio de todos nós. Porque isso pertence à nossa natureza desde que o homem caiu. E como é que vence isso, pastor? A receita está na Bíblia. Eu sempre digo que a questão não é a receita. A questão é se eu quero colocar em prática. Então vamos para o primeiro texto que eu já citei, de Mateus 26, 41. Vigiai e orai. É o que precede. É o anterior. Vigiar é ficar atento, é ficar alerta àquilo que pode vir querer dominar a sua natureza. E a oração, para que não entreis em tentação. Porque a tentação não é pecado, mas pode levar você ao pecado. Como é que se vence esse desafio? Vencer, né, a nossa natureza chamada carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18, diz: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Andai em espírito, andai no mundo de Deus. Andai em oração, andai com a palavra, andai com vida para Deus, com vida santa, para você vencer esse desafio. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz: fugi da prostituição. A maneira de vencer esse desafio é correr. Dá no pé a tudo aquilo que te atrai e que me atrai. E muitas vezes a gente vai ao encontro e não corre. Aquilo que Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22. Foge dos desejos da mocidade. A gente não foge, a gente alimenta. E aí eu vou citar um texto que ele engloba uma receita total para você vencer o desafio, né? Esse desafio da nossa natureza chamada carne. Eu vou citar o texto e depois eu vou pincelar o que ele está ensinando. Não vou nem explicar o texto, eu só vou pincelar. Ele está dando aqui uma receita para que eu e você possamos vencer a nossa natureza chamada carne. É o que está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, e eu vou citar aqui para você. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza. Olha o que ele está dizendo: a vil cobiça, o apetite desordenado. Olha o que ele está dizendo que é para mortificar. Nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela, e nas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora despojai-vos de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí, meu filho, não há judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, não tem isso, porque Cristo é tudo em todos. Mas revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de humildade, de benignidade, de longanimidade, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, e sejam agradecidos, e a palavra de Cristo habite poderosamente em vossos corações, em toda a sabedoria. Até a primeira parte do versículo 16. Agora vamos voltar, que eu só vou pincelar. Se já ressuscitastes com Cristo, você nasceu para uma vida nova. Você ressurgiu da morte para o pecado para uma vida nova, para você vencer a sua natureza. Buscai as coisas do mundo de Deus: a oração, a palavra, a comunhão, a vida santa. Pensai o que domina a nossa mente. Fazei morrer os desejos da natureza. Despir
Tira aquilo que não presta. Vestir. Coloque aquilo que presta. Revesti-vos de entranhas, coisas arraigadas que não podem ser tiradas. E ele diz para que a palavra de Cristo habite poderosamente em vossos corações. Está aqui uma receita. Como é que eu e você podemos vencer o desafio da nossa natureza humana chamada carne? Um outro desafio que todos nós precisamos vencer. Um desafio que todos nós precisamos vencer. Eu e você, todos nós. O desafio de transformarmos o mundo. Esse é um senhor desafio. Aquilo que Paulo diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora preste atenção. Isso aqui é cláusula, sabe? Ela não tem negócio. Você só pode transformar o mundo se você for transformado pelo poder do Evangelho. Se você não for transformado pelo poder do Evangelho, em uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, novo pensar, novo sentir e novo agir. Se você não for transformado, você não pode transformar. E aí então eu começo a fazer um questionamento. O que está acontecendo com a igreja de Cristo? Escute isso que eu vou falar para vocês. Os muçulmanos que moram na Europa e os muçulmanos que enviam seus filhos do Oriente Médio para a Europa para estudar nas universidades da Europa, e eles passam entre 5 a 10 anos, né, fazem um curso, fazem mestrado, fazem doutorado. Então eles vão conviver nas universidades da Europa por 5 a 10 anos. E depois que eles concluem o curso e voltam para casa, continuam muçulmanos. Agora eu vou dizer o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira. Nossos jovens vão para as universidades, principalmente universidades públicas, 3 meses depois de ouvirem professores humanistas, ateístas e esquerdopatas, eles começam a duvidar da existência de Deus. Começam a questionar princípios do Evangelho e chamam pastores de homofóbicos e de fascistas. 3 meses numa universidade. Já muda a mentalidade deles. Os muçulmanos passam de 5 a 10 anos numa universidade de uma outra cultura. E quando voltam, continuam muçulmanos. O que está acontecendo com o povo de Deus? Sabe o que está acontecendo? É esse evangelho barato, que não muda, que não transforma, que não confronta, que não diz você está errado, você está pecando, você tem que se consertar. É o evangelho light, soft. Amor, 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 amor. Love, 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 love. Esse é o problema de hoje, gente. Esse é o problema de hoje desse evangelho que estão pregando. Um evangelho que você não pode questionar nada. Um evangelho que você não pode confrontar nada. E aí, tem cultos bacanas. Igrejas bonitas. Não tem nada contra. Luzes eu tenho aqui também. Luz cênica. Louvor bacana. Mensagem bonita. Mas o povo não tem compromisso nenhum. Sai dali para adulterar. Sai dali para se prostituir. Sai dali para namorar o rapaz, o seu namorado, e a moça, a sua namorada. E estão dentro da igreja, cantando e louvando. E depois que você sai daqui, deixou a oferta. Olha a moçada que está aqui. Olha que bacana. Mas não muda a vida de ninguém. Não transforma a vida de ninguém. Pastor Malafaia é muito duro. Pastor Malafaia é muito violento. O evangelho não é isso não. Aí teve um aí que até que ele não louvou na adoração, ele não é nem nota 10, ele é nota 1000. Mas na teologia, coitado.
teologia, o cara estava falando um dia desse aí, aqui na nossa igreja, nós só nos defendemos, porque as armaduras que Paulo diz em Efésios 6 é de resistência. Meu Jesus, onde é que esse garoto aprendeu a interpretar textos da Bíblia? Ele conhece o que de hermenêutica e de exegese? Então aprende, meu filho, para tu não ficar falando asneira que você não sabe. Quando Paulo está falando em Efésios 6 das armaduras do cristão, o modelo é o soldado romano. E a armadura do soldado romano tinha 3 funções: proteção, couraça, capacete. 2, defesa, escudo. E 3, ataque. Temiam a espada do soldado romano. Que conversa fiada, que teologia fajuta, miserável, desgraçada é essa? Essa gente hoje que prega amor, se Jesus estivesse aqui hoje e desse chicotada no templo e virasse meta, ele era criticado nas redes sociais. É, só love. Jesus virou mesa e meteu o chicote. Um capítulo inteiro, Jesus chamando gente de sepulcro caiado, raça de víbora, hipócrita, vai arder no fogo do inferno. Hoje, essa teologia dessa graça sem graça que não muda a vida de ninguém, Jesus estaria sendo escorraçado. Em Mateus capítulo 16, imagina se Jesus hoje, um vídeo nas redes sociais, porque Pedro estava querendo tirar Jesus do propósito. Versículos anteriores, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passou um pouquinho, Jesus disse que tinha que morrer, tinha que sofrer. Pedrão vem e diz assim: nós não vamos deixar isso acontecer, para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Pense, minha gente, vamos parar de ficar acreditando em gente que vive com água, com açúcar e que não confronta o povo. Estão se acostumando com o pecado, estão se acostumando com prostituição, com adultério, com homossexualismo, com aborto. Um evangelho falido. E eu estou aqui, eu sou profeta de Deus nessa nação. Vamos ver aí na frente o que é que vai acontecer. Vamos ver aí na frente o que é que vai acontecer. Eu estou alertando aqui, não estou rogando praga, nem falando nada de desgraça. Que evangelho é? Não, você não pode. Olha, o diabo quer separar os irmãos. Vai ler Gálatas 2:11. Quando Paulo confronta Pedro na cara, Paulo chama Pedro: tu é chapéu de 2 bicos. Uma hora tu é da circuncisão e outra hora tu é da incircuncisão. Toma jeito. Mas segundo o evangelho deles, não faça isso. Irmão não é para confrontar irmão. Irmão não é para falar nada. É muito duro, Malafaia. E eu pergunto, eles estão ganhando o quê? Estão ganhando multidão que não é transformada, que não é mudada e que faz do evangelho uma religião. E o evangelho como religião é a coisa mais desgraçada que tem, porque o evangelho é reino para ser implantado na terra. Não vos conformeis com este mundo. E se Paulo está dizendo não vos conformeis a esse mundo, ele está falando para quem? Para pecador ou para crente? Repete. Para crente. Paulo está falando para a igreja. Sabe por quê? Porque já naquela época tinha gente da igreja se conformando com o mundo, dizendo que pecado é direito civil. É verdade. Depois de 18 anos você pode fumar e beber da número 1 a 51. Direito civil. Depois de 18 anos você pode ter relação sexual com quem você quiser. Direito civil. Mas aqui nesse livro, que é a carta magna de Deus, isso é pecado. Vem para a igreja,
escuta uma palavra bonita, não tem profundidade teológica, ele só tem talvez umas 3 páginas da Bíblia. Talvez só tenha um tópico da Bíblia. A Bíblia fala de amor, mas fala de santidade. A Bíblia fala de salvação, mas a Bíblia fala de condenação. A Bíblia fala de estar junto de Deus e de Deus separar o homem. Estamos enganados com esse evangelho. Como eu tenho dito e tenho denunciado, o apóstolo Paulo diz: eu não me sujeitei nem por 1 hora para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2:5. Eu não abro mão 1 minuto da verdade. Me chame do que quiser chamar. Pode ter maioria contra mim. Deixa eu dar uma notícia para esses que pensam que escrevendo bobagem nas minhas redes sociais vão me atingir. Deixa eu te dar uma coisa. Quando eu tinha 17 anos, um pastor cruzou comigo e disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Sim. Você não vai entender agora. Você só vai entender no futuro. Falei: o que é? Guarde. Profeta não anda no trono. Profeta anda no calabouço. Profeta não anda no trono? Esse cara está falando, que doideira é essa? Anos mais tarde, quando eu comecei a me posicionar e que começaram a me dar ripada, o Espírito Santo me lembrou: ei, voz profética não é aplaudido por maioria. Voz profética confronta o estilo de vida do povo de Deus. É voz de alerta, é voz de confrontação, é voz de despertamento. Podem botar no calabouço. Vocês estão enganados comigo, eu durmo numa boa. Pode me xingar nas redes sociais, pode esculhambar do jeito que quiser. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei, Deus não vai me cobrar. E eu não vou abrir mão 1 milímetro da verdade do evangelho para pregar um evangelho light, que a pessoa vem como está e fica como está e não tem mudança de vida. Escute o que eu vou dizer. A igreja está de portas abertas para todas as pessoas, que a igreja é o hospital de Deus. Nós não estamos aqui para botar para fora ninguém. Pode vir todo tipo de gente. Corrupto, bandido, adúltero, homossexual. Todo tipo daquilo que a Bíblia mostra que é pecado, que se prostitui, tudo. Pode vir para a igreja. Agora olha aqui o que está acontecendo. Essas pessoas estão vindo para a igreja e não estão sendo confrontadas. E não tem evangelho transformador. Continuam na prostituição e no homossexualismo. Tem igrejas lotadas de casais gays. Estão lá cultuando. Aleluia. Tá assim. Assim, de caras que acaba o culto, vai transar com a namorada. Mas estão lá. Porque o pastor pergunta se eles têm mensagem de santificação. Pergunta se eles combatem isso que eu estou combatendo. Sabe por quê? Porque se eles combaterem isso, 70% da igreja deles cai fora. Porque a gente que vai ali para dar uma satisfação religiosa para si mesmo, para tentar se auto-justificar. Essa que é a verdade, gente. Essa que é a verdade. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Que evangelho é esse que não transforma o mundo? Que evangelho é esse que não muda a vida das pessoas? Eu queria dizer para vocês que no evangelho de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então Jesus tinha uma mensagem de ódio? Nós estamos dando a mão de ímpios. Você tem espírito de Deus. Isso aqui é homem de Deus e o cara é um idólatra. Eu tenho sido, eu vi um outro aí, eu tenho sido preconceito no meio da igreja evangélica, porque eu estou cantando com o pessoal de terreiro. Então, olha, até no mundo evangélico é um preconceito. Você é um cara lavado, um caído, miserável, falido. Que conversa. Estão confundindo, irmãos, respeito, tolerância com concordância. Respeitar pessoas de qualquer religião é mais do que nossa obrigação. Respeitar a crença das pessoas é mais do que nossa obrigação. Concordar com elas nem por 1 vírgula.
Eu acho que na Bíblia dessa gente não tem 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, que eu vou citar para vocês. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Agora escuta, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. O evangelho é uma contracultura à cultura imposta. Esse é o nosso desafio. Eu já ouvi o pastor Luciano Subirá e repito a fala dele. Os muçulmanos trabalham num nível de radical para mais radical. Não abrem 1 milímetro de seus princípios e suas doutrinas. O evangelho está indo de um nível correto para um nível leviano. Os muçulmanos, do radical para o mais radical. O evangelho, daquilo que é correto para o leviano. Pode tudo, se tolera tudo. O cara está no 6º casamento e não tem problema. E não é no 6º casamento porque ele estava lá fora da igreja, não. Não. Porque Deus não conta esse tempo de ignorância. Dentro da igreja, casado, separa, casa com outro dentro da igreja, separa, casa com outro dentro da igreja, separa, casa com outro dentro da igreja, adúlteros. E estão lá nessas igrejas. Show. Alguns pastores andam bem apertadinhos, que nem modelo de homem são. Nós estamos com um problema geracional de modelo de homem, sabe? Andam todos apertadinhos, sabe? Andam com batinhas, coisas de mulheres que os estilistas homossexuais introduziram para o homem. Então falta a figura de macho. É o que eles estão mostrando. Falta a figura de homem. Uma figura de homem falsificado. Todo apertadinho. Aperta tudo e me engana que eu gosto. Produto que parece que funciona, mas há dúvidas e controvérsias. Mas vamos deixar esse assunto de lado. Que esse não é o tema da mensagem. Tá certo? Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí querem que o pastor Silas Malafaia fique quieto, se cale. Olha, pastor, cuidado, hein? O senhor está falando de alguém que tem 3 milhões. Alguém que tem o dobro de seguidores na rede social. Meu irmão, se eu vou pautar minha fala. Um ligou para mim. Olha, pastor, o senhor não podia falar essas coisas? Essa pessoa tem milhões de seguidores. Eu falei, cara, tu não me conhece, meu filho. Tu acha que eu vou pautar minha palavra por ibope? Tu acha que eu vou meter o pau em alguém que tem 1000 seguidores, mas se tiver 10 milhões de seguidores, eu vou me calar? Tu não conhece a minha história, rapaz. Eu vou dizer como Paulo, eu tenho as marcas de Cristo. Eu tenho história no mundo evangélico. Eu tenho processo por defender princípios. Eu tenho processo até hoje, está lá no Supremo Tribunal, por questionar modo errado de vida. Por 5 vezes o ativismo gay tentou caçar minha credencial de psicólogo. Eu já respondi a mais de 7 processos de homofobia. Por quê? Eu odeio homossexual? Não, porque eu falo de uma prática. Eu estou condenando uma prática, não pessoas. Meu irmão, ei, vai lavar essa tua boca, rapaz, para falar de mim. O que é que tu conhece da minha história? Uma meia dúzia de fedelhos que chegaram hoje e que pensam que a vida é rede social. Pensam que vão construir história com um filmezinho de 1 minuto? Não sabe que tudo na vida tem um preço? Uma geração que menospreza a experiência? Uma geração que acha que sabe tudo? Eu não vou me calar, não. Eu estou aqui para preparar um povo que vai ser arrebatado. Eu estou aqui para preparar um povo que vai ser
confronto com o pecado, vai dizer: é errado, é pecado, acerta a tua vida, Deus tem o melhor para você, Jesus pode te salvar, pode mudar a tua vida. Deus levantou a igreja não para se calar, nem se coadunar com o mundo, ela foi levantada para confrontar o pecado. Oh, aleluia. Só vamos experimentar a plenitude da vida com Deus se transformarmos o mundo pela renovação do nosso entendimento. É o que está no texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis resultado, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só conseguimos viver uma plenitude de vida com Deus quando nós transformamos o mundo, não nos coadunamos com o mundo. E você só transforma o mundo se mudar a sua mentalidade, porque é a mentalidade que tem o poder de mudar crenças e valores. Você fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a mente humana que determina em primeira instância tudo do ser. É a mente humana. Você tem sentimentos? Primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. A mente humana. Nós não podemos ter a mente deturpada. Não podemos ter uma mente que aceite o pecado por uma palavra de um falso amor. Porque amor fala a verdade. Amor que encobre pecado é falso. Amor que não confronta é mentiroso. O que você acha que Paulo está dizendo em Romanos 12:9? O amor seja não fingido. O que é amor fingido? Você encobre. O outro está errado, mas você se cala. Você não confronta. Romanos 12:9. Se Deus ele não confronta nada, por que tem Hebreus 12:6? Deus corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ai, meu Deus. E a carta do amor, que é a 1 João? A carta do amor. Sabe qual é o último versículo dela? Guardai-vos dos ídolos. A carta do amor. Love, 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 love. Eu não te confronto. E aí eu tenho um monte de ímpio me seguindo. Por causa do evangelho que não muda. Mas um evangelho que agrada ao modus operandi do diabo no mundo. Terceiro desafio. Desafios que nós precisamos vencer. O desafio da obediência. O espírito de rebelião e desobediência foi introduzido no mundo pelo diabo, o maior rebelde de todos, quando ele leva o homem ao pecado. O espírito de rebelião e desobediência foi introduzido no mundo por Satanás. Esse espírito foi introduzido no mundo por Satanás. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Nós estamos falando aqui de verdades do evangelho. Não estamos falando de blá blá blá. Nós estamos falando aqui de verdades do evangelho. Eu quero deixar bem claro, verdades do evangelho. Preste atenção no que eu vou te falar. A perda do paraíso foi por causa da desobediência. Gênesis 3. A restauração ao paraíso, Apocalipse 22:14, é por causa da obediência.
A desobediência tirou o homem do paraíso, e a obediência retorna o homem ao paraíso. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro significa obedecer a Cristo. Significa aceitar as condições de Cristo. Escute. A maior prova do amor de Deus para conosco é a doação de seu Filho Jesus Cristo. É a maior prova. A maior prova. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora escute. A maior prova do nosso amor para com Ele não é doação, é obediência. João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência. A prova do nosso amor para com o Senhor não é a santificação. Olha que coisa incrível. A prova do nosso amor para com o Senhor não é porque a gente anda falando línguas estranhas para cima e para baixo. A verdade, minha gente, que está acontecendo é que nós estamos querendo adaptar a Bíblia ao nosso modo de vida, e não nós nos adaptarmos à obediência da palavra. Querem arrumar um jeito para a palavra se adaptar a você, e não você se adaptar à palavra. Escute o que eu estou dizendo para você. A primeira e a última coisa que Deus requer de nós, imutável e total, obediência. Essa é a primeira e a última coisa que Deus requer de nós, obediência à sua palavra, obediência a seus princípios, obediência a seus preceitos. E nós estamos querendo adaptar a Bíblia para nós e não nós nos adaptarmos à palavra. Esse é o desafio da obediência. Número 4. Desafios que nós precisamos vencer. O desafio de viver para Cristo. Vivemos para nossos desejos, vivemos segundo nossos interesses e vivemos segundo nossos objetivos. Agora, não pensa que viver para Cristo é você sair do emprego, botar uma roupa branca, pegar um cajado e andar pregando e vivendo de favor e de comida pela rua. Não. O apóstolo Paulo cita um texto que eu já citei em outras mensagens, que é o texto dos mais profundos. É isso que eu digo, o pessoal está enganado com o Evangelho. Sobre o cristianismo, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que é isso, meu irmão? Esse texto faz assim na cara da gente, ó, lepo, 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 toma aqui, toma mais outra aqui. Isso é viver para Cristo, Cristo ser priorizado em tudo na nossa vida. Aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estamos vivendo por interesses tão mesquinhos, tão pobres, tão medíocres. Por isso que temos tanta dificuldade. Por isso que temos tantas lutas e adversidades, e por isso não conquistamos muitas coisas. Porque descartamos Cristo do desafio de viver para Ele, de priorizar Ele em todas as áreas da nossa vida. Número 5, desafio que precisamos vencer, o desafio do discipulado. Esse aqui não é brincadeira, não. O desafio do discipulado. Preste atenção no que eu vou te falar. A coisa mais importante depois do teu relacionamento com Deus é discipular. A coisa mais importante no reino depois do seu relacionamento com Deus é discipular.
Sabe por que é difícil? Porque essa é uma questão extremamente espiritual. Tirar vidas que estão a caminho do inferno e colocar a caminho do céu. E aí, meu filho, você vai encontrar poder das trevas para te enfrentar. Sabe por que é difícil? Porque a gente tem que se doar. Estamos vivendo um evangelho egocêntrico. Nossos interesses e, no máximo, da nossa família. Quando não é muito egoísta, sobra alguma coisinha para a família. Quando é egoísta total, é só ele. Sabe por quê? É difícil o discipulado? Porque é um ato contínuo. Requer tempo, disposição, vontade, compaixão, amor pelas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa. É glorioso porque tem uma recompensa. É glorioso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Recompensa. Recompensa. Recompensa na vida e recompensa na eternidade. É glorioso, é um desafio da igreja, é um desafio dos discípulos de Cristo, desafios que precisamos vencer. 6º lugar, penúltimo, o desafio de vencer obstáculos. Obstáculos da vida. Eu vou citar 3 personagens da Bíblia, que vocês conhecem. A mulher cananeia, de Mateus 15, a partir do versículo 21. A mulher do fluxo de sangue, de Marcos capítulo 5, e o cego de Jericó, de Lucas 18, 35. Para você não dizer que seu obstáculo é difícil, eu escolhi esses 3 personagens porque todos os obstáculos deles estavam no campo do impossível. Se o teu é difícil, o deles era impossível. Aí ninguém pode falar mais nada. Se o teu é impossível, empatou com eles. Se o teu é difícil, o deles é pior. Como vencer obstáculos? Esses 3. A mulher do fluxo de sangue com uma enfermidade incurável. A mulher cananeia com uma filha endemoniada que ela não tinha como resolver. E o cego de Jericó, cego. Não tinha medicina nem ninguém que podia fazer ele ver. 3 obstáculos do campo do impossível. Então, toma aqui a receita. Segura aí, servo do Senhor e serva do Senhor. Primeiro, se prepare para enfrentar a multidão. O cego de Jericó e a mulher do fluxo de sangue. Agora, segundo, pode ser que a sua multidão não seja numérica, seja qualificada. Não é numérica, é qualificada. A mulher cananeia, os 12 discípulos. A multidão dela, 12 caras qualificados contra ela. Talvez a sua multidão não seja numérica, seja qualitativa. 3. Se prepare para enfrentar sozinho, com suas atitudes, esforço e entusiasmo. Se prepare. Ai, não tem ninguém me ajudando. Fala isso para a mulher do fluxo de sangue. Não tem ninguém para trazer Jesus, eu aqui debilitada, quase morrendo, com uma hemorragia constante, sangrando o tempo todo. Traz ele aqui. Fala para Jesus parar, porque esses caras estão perturbando, querendo que eu seja dispensada. Ajuda aí, gente. Ajuda aí, traz Jesus até aqui, que se eu sou cego, eu não consigo andar. Se prepare, meu filho, para o coro comer. Você com você e Jeová. Se prepare que vão se levantar vozes para que você não vença obstáculos. Aí eu tenho 3 coisinhas para te dizer. A primeira, a tua voz vai suplantar ou a voz dos outros vão suplantar a sua voz? Tu está imaginando? O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só tem uma multidão, cara. Cala essa tua boca. Tu acha que Jesus vai parar para vir aqui te atender? A voz dele suplantou a voz dos outros. Ou a voz da multidão vai te parar, ou a voz de alguém vai te parar. Ou
a voz de Deus vai estar acima de qualquer voz. A mulher cananeia pode estar falando aí o que eles quiserem, fazendo cara feia. Jesus diz, pede essa mulher na cara de pau, é a mulher pertinho aí. Jesus, discípulos e a mulher. Não aguenta, essa mulher grita demais. Essa mulher berra demais. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, ele não falou nada. Quando ele falar, eu paro. A voz dele suplanta a voz de qualquer um. Você está parando por causa dos outros? Já desistiu? Meu filho, meu amado, como é que você quer vencer obstáculos assim? Fala para mim, como é que é isso? Como é que você vai vencer? A verdade é que tem gente querendo dar a palavra final antes da palavra de Cristo. A mulher cananeia e o cego. Tem gente querendo dar a palavra final antes da palavra de Cristo. Jesus ainda não falou? Continue. Continue. Mas continue. Mas tem muita gente dizendo que não vai dar certo. Ele já falou alguma coisa? Continue. Quem tem que ter a última palavra na tua vida é o Senhor Jesus. Não são homens, não diabo, nem lógica. É Cristo. Se você quer vencer obstáculos difíceis da vida. 7º desafio, eu vou terminar. O desafio de viver uma vida abundante, mesmo no meio de tribulações e adversidades. Isso aqui é uma das coisas mais incríveis do Evangelho. O desafio de viver uma vida abundante, mesmo no meio de adversidades e tribulações. É possível, pastor? Como no meio de adversidade e tribulação, eu vou ter vida abundante? Já que as circunstâncias determinam sobre o estado emocional das pessoas. Vamos lá? Comprou um carro zero. Roubaram o carro e não tinha seguro. Conseguiu um bom emprego. Yes! Foi mandado embora. Poxa vida. Está cheio de saúde. Pá. Tem aqui uma doença grave. As circunstâncias determinam o estado emocionais das pessoas. Mas o Evangelho, o Evangelho faz você interferir nas circunstâncias da vida. O pau pode estar quebrando no teu lombo, a adversidade comendo em cima, o couro comendo, e você ter vida de alegria, de paz e de esperança. Como é que é isso, pastor? Onde é que está a receita? Vamos para a Bíblia, meu filho. A receita está na Bíblia, não está em mim, não. Atos capítulo 13, versículo 52. O apóstolo Paulo e seu companheiro foram caluniados e difamados por mulheres honestas, perseguidos e expulsos. Abandono psicológico e desprezo. Mas no versículo 52 diz assim: e os apóstolos, ou melhor, os discípulos, estavam cheios de alegria cheios de alegria e do Espírito Santo. O cara caluniado, difamado, expulso, e está cheio de alegria. Não estava cheio de tristeza, não estava cheio de fofoca, não estava cheio de amargura, não estava cheio de ódio, não estava cheio de disse-me-disse, estava cheio de alegria. As coisas boas da vida, aquilo que Deus proporciona, e cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não pode ter espaço para tristeza, para decepção, para amargura. É a receita da Bíblia. Atos 16, 25, Paulo e Silas injustamente tomam varada, tem a roupa rasgada em praça pública, sem julgamento, vai para a cadeia, cárcere inferior, amarrado os pés aos troncos, lugar onde não tem luz, onde o preso fica misturado com fezes e urina. Que lugar nojento. À meia-noite, será que tinha esse discurso? Silas, tá vivo? Tô. Nunca mais tu me entra, né? Nunca mais tu me leva para essa furada não, Paulo. Você é maior de idade, você vê porque quis. É esse o discurso? Cara. Eu acho que Deus me abandonou. Eu fico vendo, de vez em quando recebemos e-mails, de vez em quando recebemos no Zap, irmãos que estão atravessando luta. Eu acho que Deus me abandonou. E Paulo e Silas, o que é isso então?
pregando o evangelho, fazendo bem, toma chibatada, chicotada, sem julgamento, vai para a cadeia. Puxa um hino aí, Paulo. Puxa um hino aí. Adoração e oração no meio de terrível adversidade, interferindo na circunstância da vida. A coisa está feia, dá glória a Deus. A coisa está difícil, dá glória a Deus. Não tem saída, glória a Deus. Não sei o que vou fazer, glória a Deus. O pau está quebrando no meu lombo, aleluia. Estou sendo derrotado, louvado seja o teu nome. Abre a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca e comece a adorar. Dobre teu joelho que você vai ter vida abundante no meio de tribulações e adversidades. Você já deu um glória a Deus hoje? Você já deu graças a Deus? Você já adorou o Senhor? Já disse como Ele é maravilhoso? Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu estou na tua casa, aleluia. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu estou no meio do povo de Deus, eu estou a caminho do céu, os meus olhos vão ser limpos de toda lágrima, não haverá morte, não haverá sofrimento, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh aleluia! Vamos para Paulo quando ele escreve a carta da alegria que é aos Filipenses. Paulo estava em prisão domiciliar. Ah, o segredo de Paulo. Eu falei numa terça-feira aí de ceia. Vou pegar esse pedacinho aqui. Filipenses 1:3. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo disse, estou abatido porque eu me lembro de luta. Depois no versículo 8 diz assim, Deus me é testemunha da saudade que tenho de vós, entranháveis afetos e compaixão. Olha lá. A comunhão com os irmãos. Olha o que é que ele está. Olha o que é que está na mente e no coração dele. Depois no versículo 11 e 12 vai dizer assim, quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, porque as minhas prisões em Cristo foi noticiada em toda a guarda pretoriana e em todo lugar. Paulo pega um fato negativo e transforma em algo positivo. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, o que ele podia dizer? Meus irmãos, foi aí nessa cidade de vocês que eu tomei chicotada e fui para a cadeia sem merecer. Paulo não diz isso. Paulo podia dizer, irmãos, em Antioquia, Icônio e Listra. Em Antioquia, me jogaram para fora da cidade. Icônio eu tive que correr para não ser morto. Em Listra me apedrejaram. Paulo não diz nada disso. Paulo não diz nada disso. Paulo também podia dizer, olha, quando eu cheguei à Macedônia não tive descanso, por fora combates, por dentro temores. Também não falou isso. Também não disse aos Filipenses o que aconteceu com ele na Ásia, que está em 2 Coríntios 1:8. Quase que da vida eu me desesperei. Vi a morte de perto, de tanta adversidade. Mas sabe o que aqui Paulo diz? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, 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 alegrai-vos no Senhor. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de ficar de cara feia. Pare de achar que você é vítima. Pare de achar que Deus te abandonou. Talvez tudo que está acontecendo com você é Deus te treinando para algo maior. E você não está entendendo nada. Talvez Deus está permitindo isso acontecer na sua vida para te treinar, para você consolar outras pessoas. Depois que você sair dessa luta e dessa adversidade. Oh, meu filho! O desafio de ter uma vida abundante no meio de adversidades e tribulações é possível quando você ora, quando você adora, quando a tua mente está cheia de coisas boas. É Paulo que diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Olha o que dominava a mente de Paulo. Esse irmão, né? Fizeram isso comigo na igreja, né? São uns crentes medíocres.
de vida cristã medíocre, que ficam remoendo coisas que não pode voltar porque algum irmão cometeu um erro, porque algum irmão falou alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa. Meu filho, estão enganados com o evangelho, gente. Nós estamos enganados com o evangelho. Olha o que estava na mente do Paulo. Não era ficar murmurando e choramingando pelos cantos porque alguma coisa deu errado, porque um irmão, abre e fecha aspas para irmão, deu-lhe um golpe, apanhou um dinheiro, deu um cheque sem fundo e nunca mais ele conseguiu recuperar e fica choramingando pelos cantos e falando mal de um e falando mal, eu vou sair dessa igreja e vou sair daqui e agora eu vou para outra e esse povo aqui não ama, esse povo aqui não quer isso. Eu te amo. Você ama quem? Você está falando de você? Você visita quem? Igual uma vez um aqui disse, eu estou decepcionado, fiquei doente, ninguém me visitou, aí eu também não guardei, bateu, levou, na bênção de Deus. E vem cá, e quando tu estava com saúde, tu visitou quem? A gente quer exigir coisas que a gente não faz. Eu só choquei para despertar o irmão. Fica choramingando. Você que conversa fiada, rapaz. Toca a vida, dá glória a Deus, dá aleluia. Fica aí, ô capeta. Tu tá rindo, né? É por pouco tempo que você vai ver a porta que Deus vai abrir para mim. Você vai ver que Deus vai mudar a minha sorte. Aleluia, glória a Deus, e vamos seguir em frente. Tem vitória de Deus para você. Viva uma vida abundante, mesmo no meio de adversidades e tribulações. Quando é que você acha que Paulo disse isso? Mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores. O texto que eu li, foi porque ele ganhou uma bolada de dinheiro, ganhou uma indenização, quando ele falou isso? Ganhou uma herança de família. Por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Acabo de ganhar uma bolada, 20 anos de indenização. Tu quer saber quando é que Paulo falou isso? 2 versículos antes. Quando Paulo diz em Romanos 8,37, mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Que coisas? Vamos ver o contexto? Está no 35 e no 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito. Está escrito. Fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o contexto de Paulo dizendo que ele é mais do que vencedor. Uma linguagem que você não encontra no mundo esportivo, nem corporativo. Mais que vencedor. O pessoal conhece vencedor. Mais que vencedor. Paulo diz que é mais do que vencedor. Tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome, perigo, espada. Morte, sofrimento. Há 3 meses atrás eu terminei uma mensagem com que eu vou terminar hoje aqui. Que é importante eu dizer. A diferença de vencedor para mais do que vencedor. Se está na Bíblia, tem que descobrir o que é isso. É uma linguagem que só tem na Bíblia, no cristianismo. Você nunca viu um cara dizer assim, esse aqui é campeão, mais do que vencedor. Ele é vencedor. Esse aqui é um atleta vencedor. Esse aqui é um time vencedor. Mais do que vencedor? Não é. Qual é a diferença de vencedor para mais do que vencedor? É que vencedor vence com treinamento, esforço e talento. Mais que vencedor com sobrenatural. Vencedor conquistam vitórias transitórias. Mais que vencedor, vitórias eternas. Estou mostrando aqui para você a diferença de vencedor para mais do que vencedor. Vencedor só vence quando ganham. Mais que vencedores, até quando perde, vencem. Vencedores ganham troféus e medalhas, mais que vencedores, coroa da vida. Vencedores ganham bens, mais que vencedores, a eternidade. Vencedores cruzam a linha de chegada, mais que vencedores cruzam os céus. Vencedor, só um vence.
mais que vencedor? Todos podem vencer. Aqui tem mais do que vencedores? Aqui tem mais do que vencedores? Aqui tem mais do que vencedores? Vamos vencer os desafios. Você não foi feito para ser derrotado pelos desafios. Você foi feito para vencer os desafios. O Senhor vos abençoe. A igreja de pé.